pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Gabriel e sejam bem-vindos a mais um de nossos vídeos. No vídeo de hoje temos duas missões importantíssimas. A primeira, aprender novas palavras, e a segunda é fazer isso a partir da literatura brasileira, ok? E vamos ver como essas palavras e essa literatura se relaciona com o nosso dia a dia, com o meu, com o seu, com o de todos nós. Vamos lá? Antes de tudo, antes de começarmos a conversar, vamos fazer a leitura de um texto, ok? Esse texto é uma crônica de jornal feita por Ricardo Ramos, filho de um dos maiores escritores brasileiros, que é Graciliano Ramos, ok? Vamos começar a leitura? Circuito Fechado, por Ricardo Ramos. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço. Relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires. Prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis, relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel. Mictório, pia, água, táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara, maço de cigarros, caixa de fósforos, escova de dentes, pasta, água, mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro, maço de cigarros, caixa de fósforos, paletó, gravata, poltrona, copo, revista, quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, xícaras, cigarro e fósforo, poltrona, livro, cigarro e fósforo, televisor, poltrona, cigarro e fósforo, abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. Muito bem, pessoal.
eu acho que vocês conseguiram reparar que esse não é um texto como aqueles que já estamos habituados, né? Não se parece nem um pouco com um texto que nós produzimos quando falamos e nem com outros textos que lemos durante a nossa vida. Isso porque esse texto é formado majoritariamente de substantivos. Temos também a participação de outras classes de palavras, como adjetivos, no caso, por exemplo, quando ele fala da xícara pequena, e também de conjunções, como no caso quando ele fala do copo com lápis, bloco de notas, né? Então aí a gente tem aí a ajuda de algumas outras classes, mas majoritariamente é formado por substantivos, que é aquela classe que dá nome às coisas, aos elementos, aos sentimentos, a tudo, que nomeia tudo que está no mundo. Dito isso, faço uma pergunta a vocês. Que sentido vocês acham que esse texto pode ter? Que mensagem será que ele quer nos passar? Porque sabemos que todo texto tem ali por trás uma intenção. E qual seria a intenção desse texto? Recomendo, inclusive, que se vocês quiserem, vocês podem voltar um pouco esse vídeo e verem novamente o texto. Muito bem, pessoal. Vemos aqui neste texto, para começarmos nossa análise, que a sequência das palavras, o jeito que elas aparecem, às vezes entre vírgulas, às vezes com ponto final, é intencional. Tudo tem uma intenção, inclusive a sequência na qual essas palavras vão aparecer. A partir disso, a gente consegue enxergar o dia a dia de uma pessoa, de um sujeito que é retratado nesta crônica. Por exemplo, se pegamos a primeira parte do texto, as primeiras palavras mesmo, chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete. Aqui temos objetos que parecem em primeiro momento muito diferentes, muito difusos, mas que se observarmos de perto e assim juntos, vemos que eles expressam um caminho do dia a dia dessa pessoa. Essa pessoa acorda, põe os chinelos, dirige-se até o banheiro, usa a privada, né, ou o vaso, como ele usou no texto, dá a descarga e depois lava a mão na pia com sabonete. Vemos que esses substantivos, esses nomes, estão diretamente relacionados a ações do nosso dia a dia. Muito bem, essas ações, pessoal, elas estão relacionadas aí com esses substantivos, com esses nomes, mas elas também podem ser facilmente representadas por verbos, como eu fiz aqui no começo da leitura para vocês. Essas primeiras palavras, quando eu fui descrevendo como foi o dia dessa pessoa, ela acordou, colocou os chinelos, levantou-se, foi até o banheiro, usou a privada, usou o vaso, deu a descarga, dirigiu-se até a pia, pegou o sabonete e lavou as mãos. Vemos que temos muitos verbos aí que foram escondidos, que foram eclipsados a fim de trazer a literariedade que o autor queria para este texto. Percebem? E se formos mais longe, conseguimos fazer isso com todo o texto. Muito bem. Então, o que podemos deduzir com essas palavras que estão aqui no texto? Primeiro de tudo, como já dissemos, trata-se da rotina de alguém, de um ser. E o que podemos deduzir? Que este ser provavelmente é um homem, por usar, por exemplo, por fazer a barba, né? Ter elementos ali como creme de barbear, pincel, espuma, gilete. Outros elementos como o uso da cueca, né? Que também é uma roupa íntima, masculina, né? Então, aí a gente tem aí alguma ideia de quem seria essa pessoa. Outra coisa que podemos deduzir é que essa pessoa provavelmente tem um vício, né? Um vício
de cigarro, um vício com cigarro. Porque aí, por exemplo, nesse texto que a gente leu, mais ou menos umas 14 vezes aparece a duplinha cigarro-fósforo, né? A partir disso a gente percebe que essa pessoa tem um hábito de fumar, e muito frequentemente. Outra coisa que podemos perceber é que ele não trabalha em casa, pois aí tem alguns elementos que nos remetem ao deslocamento. Por exemplo, quando vem a palavra carro no meio do texto. Após ele fazer todas as ações ali, ver todos os objetos que permeiam a casa dele, como os quadros, os elementos do café da manhã, os elementos do banheiro e da cama, em seguida ele pega a pasta, o carro, e aí vai supostamente para um escritório, né? Um escritório. E que faz nós pensarmos que seja um escritório? Porque tem muitos elementos que são presentes em escritórios, como blocos de caneta, blocos de papéis, canetas, lápis e muitas outras funções, né, que aparentemente estão associadas aí à questão do trabalho no escritório. E depois, no final do texto, a gente percebe que ele faz um movimento de retorno, pega novamente o carro e dirige-se à casa e faz todo o movimento da primeira parte do texto ao contrário. Começa com as roupas, vai até os chinelos e daí a gente conhece elementos como a coberta e o travesseiro que finalizam a nossa história. Uma reflexão interessante que esse texto me fez ter enquanto eu lia ele é a questão do significado, a questão de como nós, ao andarmos pelas ruas, vermos placas, conseguimos depreender significado das coisas. Por exemplo, se estou andando na rua e vejo uma placa escrito restaurante, eu sei que ali, aquele lugar, é um lugar no qual eu vou poder entrar e vou poder comer alguma coisa, poder me alimentar. Principalmente de almoço ou jantar, né? Uma comida mais completa. Agora, se vejo, por exemplo, a palavra restaurante pichada no muro, escrita com um spray em um muro, o que significaria isso, né? Fica um pouco mais difícil, porque aí não temos o elemento da vida real, que é o restaurante, para justificar o uso dessa palavra no muro. Esse texto é mais ou menos assim, porque essas palavras que estão nele sozinhas, elas não possuem, não carregam necessariamente um sentido. Se eu só chegasse, abrisse esse vídeo falando a palavra chinelos para vocês, não significaria nada, estaríamos todos perdidos agora. Mas, a partir do momento que temos essa palavra associada ao gênero literário crônica e as outras palavras que compõem esse texto, nós percebemos que ali temos uma construção de sentido. Aí temos a intenção de passar uma mensagem ao leitor. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Com o tempo que tivemos, conseguimos aí interpretar um pouco o texto e fazer a leitura em conjunto. Mas caso vocês, pessoalmente, tenham alguma dúvida de vocabulário que esteja presente nesse texto, não tenham medo de escrever para mim. Podem me mandar um e-mail no endereço que está aparecendo aí na tela, que eu vou responder para vocês as dúvidas de vocabulário. Vale lembrar que este texto já tem um pouco mais de 50 anos, então pode ser que algumas coisas que apareçam nele não sejam mais usadas ou até mesmo sejam usadas, mas existem outros termos que são preferíveis usar em relação a outros. Por exemplo, a palavra vaso, né? A palavra vaso, a gente ainda conhece ela, a gente entende ela também no sentido de privada, mas a palavra privada é a que mais prevalece, né? Em muitos casos. Então, pessoal, é isso. Mandem um e-mail, façam a atividade
e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima!